Ainda em pé, queridos, abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler no capítulo 4, dos versículos de 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, dos versículos de 4 até o 7. Enquanto os irmãos procuram, não deixe de se inscrever no nosso canal, nos ajude a melhorar até a qualidade da transmissão pelo YouTube. Quando alcançarmos a marca de 1000 inscritos, teremos a possibilidade de melhorar a nossa transmissão, a qualidade da nossa transmissão. Então, compartilhe o nosso canal, faça esse trabalho de cooperação com a igreja, para que nós tenhamos essa marca alcançada e com isso melhoraremos o nosso trabalho. E para os irmãos que estão nos assistindo, estão participando pela transmissão, você pode fazer os pedidos de oração pelo chat. Se alguém que está aqui também quer fazer esses pedidos, você pode entrar no canal também, mesmo estando aqui, e fazer o seu pedido no chat, ou então procurar algum dos irmãos para anotar o seu pedido, para que tenha uma melhor apresentação aqui dos pedidos de oração. E eu quero aproveitar também para comunicar que os nossos irmãos, principalmente a missionária Helena Oliveira, está oferecendo esse culto em ações de graça, pela recuperação da sua mãe, irmã Marlene, que esteve internada na UTI, 8 dias entubada, com Covid, e o Senhor a trouxe de volta. O Senhor a recuperou a sua saúde, e ela está em casa, e a sua família está oferecendo, em gratidão ao Senhor, este culto em louvor a Ele. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade, ou a sua igualdade, ou a disposição de reconhecer o igual direito, notória a todos os homens. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós tivemos hoje uma escola dominical, num tema em que fala do arrebatamento, estudamos sobre o arrebatamento da igreja, e as coisas que estão acontecendo e as que vão acontecer, tanto predizendo ao arrebatamento, quanto após o arrebatamento, aquilo que, obrigado pastor, há de acontecer na história humana. E eu aproveito a oportunidade para convocar, convidar, pedir, suplicar a que todos venham à escola dominical. Tem sido momentos gostosos aqui, de estudo da palavra do Senhor. Você venha, participe, esteja junto, esteja na comunhão dos irmãos, na participação da escola dominical. Peço que cada um pondere a necessidade de termos a participação direta na escola dominical. E quando falamos sobre arrebatamento, falamos sobre as coisas que estão predizendo o arrebatamento, que estão acontecendo, apontando que haverá um arrebatamento. Nós temos visto que a sociedade, o mundo, as pessoas e também
nós cristãos temos passado, temos vivido as dificuldades deste tempo. Esse tempo tem atingido a todos nós como sociedade. Esse tempo tem atingido, com as suas dificuldades, os seus problemas, tem atingido não somente a sociedade lá fora, mas também a sociedade cristã, tem atingido a todos nós. Por mais que nós desfrutemos do cuidado de Deus, por mais que tenhamos a proteção do Senhor, nós participamos de alguma forma, nós sofremos de alguma forma todas essas pestilências, a fome, a dificuldade num todo que a sociedade vive. Por mais que nós não a vivamos de fato dentro do nosso lar, por mais que nós não tenhamos a fome, por mais que não soframos dificuldades maiores, e até alguns sofrem também, nós acabamos sofrendo pelo fato de assistirmos, de vermos toda uma sociedade sendo atingida, sendo tocada por tanto problema, por tanta mazela que vem atingir a vida social das nações. Quem é que não se toca? Quem é que não é tocado por uma notícia de abandono? Quem é que não é tocado quando percebe, quando chega ao seu conhecimento, a quantidade de crianças abandonadas, pessoas marginalizadas, jogadas ao próprio léu? Quantos de nós não se toca, não é tocado, não é mexido emocionalmente, quando percebe quantas mortes, quando você assiste nos telejornais, ou então pela internet, você assiste os resultados, o resultado de uma pestilência, de uma contaminação como essa do Covid-19, em que milhões de pessoas são atingidas, milhares de pessoas morrem em decorrência de uma contaminação como essa. Não só uma contaminação como essa, mas outras contaminações, outros problemas, outras pestilências que atingem a sociedade. Nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo tocados em nossa volta, e por que não dizer, acabei de dizer de uma pessoa entre nós, um irmão entre nós, que foi afetado por um problema como esse. E quantos já foram afetados? Quantas famílias estão enlutadas? Quantas estão respirando fundo porque um ente querido acabou de vencer uma pestilência como essa? Tantas ameaças, tantos problemas que temos enfrentado. O que acontece? O nosso inimigo, Satanás, tem aproveitado todo esse momento de instabilidade, todo esse momento de cumprimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus já predizia. Nós falamos nessa manhã sobre o livro de Daniel, que nas visões que o Senhor deu a ele, mostrava tudo isso que deveria acontecer, como preparação para a vinda do Senhor e o juízo sobre as nações. O livro de Apocalipse, Jesus, no livro de Apocalipse, mostra aquilo que o Senhor mostrou a João, do que vai acontecer, do que está acontecendo. E num dos momentos do nosso estudo, nós mostramos que todas as coisas que estão apresentadas na palavra de Deus, que predizem a volta de Jesus, todos esses problemas que atingem a sociedade estão acontecendo, é uma realidade entre nós, e com isso Satanás aproveita para desestabilizar o meu e o seu coração. Ele traz momentos como esse, momentos de incerteza, momentos de angústia, de agonia, para tirar de nós aquilo que Deus tem nos dado. Ele rouba de nós
a alegria do Senhor, Ele rouba de nós a paz que Deus nos dá, e nós, envolvidos com todas essas notícias, envolvidos com todos esses problemas, como eu disse, chega até em nosso lar, inevitavelmente nós passamos por momentos de incertezas, passamos por momentos de angústias, de agonia, por ver tudo isso acontecer, mas Deus nos traz uma palavra. Nessa noite eu venho aqui trazer uma palavra do Senhor, baseado principalmente nessa carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Ele começa a dizer: alegre-se, alegre-se, tenha gozo, regozije-se, e ele repete outra vez: eu te digo, regozije-se. Mas como é possível? Como é possível regozijar? Como é possível estar alegre nessa situação que estamos vivendo? Como é possível se regozijar em momentos de angústia? Como é possível regozijar em momentos de tristeza? Como é possível? E aqui eu trago para você um pequeno mapa, uma pequena trajetória. Eu digo pequena porque são atitudes a serem tomadas. Primeiro, reconhecer que há um ladrão. Há um ladrão, irmãos. Há um vazamento. Há uma perda. Por mais que a gente não perceba a olho nu, nós percebemos no nosso coração, nas nossas emoções, que há uma perda. Tem sido feito um trabalho para nos subtrair a alegria do Senhor. A palavra dele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quantos de nós estão cansados, estão prostrados? O que a gente ouve muito quando uma pessoa abre o seu coração, conta a sua história, pede para ser atendido, fala no telefone, ou vem no gabinete, é o cansaço, é o desânimo, é a decepção. Quantos de nós estamos sendo atingidos, mesmo tendo à nossa disposição a força do Senhor na sua alegria? A meu ver, precisamos identificar, primeiro, que há um ladrão que nos ronda. Alguém está tramando contra mim e contra você. Parece, como diz no ditado, chover no molhado. Parece que estamos repetindo algo que todos conhecem. E eu estou repetindo algo que todos conhecem. Por mais que ouçamos que nós temos um inimigo, nem sempre você pensa que aquilo que pode estar acontecendo para te deixar angustiado é o trabalho dele. Nem sempre nós nos tocamos que aquilo que tem sido feito para tirar a sua alegria, para te deixar angustiado, para te deixar nervoso, para te deixar desequilibrado, é um trabalho arquitetado por um inimigo. Deus diz essa noite para você, por mais que ele esteja repetindo, você tem um inimigo. Satanás quer roubar de você tudo que você tem. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer tirar de você aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz contentamento, aquilo que te traz sentimento de realização. Ele quer tirar. Ele quer fazer você perder o seu sono, ele quer fazer você chorar, ele quer te decepcionar, fazer você se decepcionar. Você precisa entender isso, você precisa saber disso. Existem pontos na nossa vida, existem momentos e circunstâncias diferentes que acabam atingindo o nosso emocional. E nem sempre percebemos, nem sempre nos apercebemos de que é algo vindo da parte do inimigo.
Satanás, ele é astuto. Satanás, ele é criterioso para minar a sua resistência, para tirar de você aquilo que você tem de melhor da comunhão com Deus, que é a paz. Jesus disse: eu te dou a paz, a minha paz não é como o do mundo. Satanás quer tirar isso de você, e nem sempre você entende isso. Existem algumas circunstâncias que tiram a sua paz, que são situações que Deus permite, para que o nosso caráter seja trabalhado como o dele, para que nós entendamos que nós precisamos confiar no Senhor. Um desemprego, a perda de um trabalho, a perda de um lugar onde você tem a sua provisão financeira, quando você perde, não é porque Deus é ruim, não é porque você está em pecado, não é porque você está devendo. Isso significa Deus trabalhando no seu coração para você confiar nele, e não no seu patrão, e não na sua capacidade. Confiar nele, tudo que pedir, crendo, vos será concedido. Você acha que Deus quer que você fique dentro de casa, sem emprego, sem suprimento, e passar por necessidade? Deus quer isso? Deus quer que você não durma angustiado. Deus quer que você tenha insônia. Deus quer que você passe por tribulações que você não consegue dominar. Tudo que nós passamos tem um objetivo: tratar com o nosso caráter para que nós sejamos na estatura de Cristo. Jesus passou por isso. Antes de iniciar o seu ministério, Satanás intentou fortemente contra ele, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, que ele, Satanás, não venceria Jesus na sua estrutura espiritual. Mas o que Satanás fez? Astuto como ele é, intentou contra a estrutura física de Jesus, as emoções de Jesus, quis enganar Jesus. E o que será de nós? Será que ele nos deixa de lado? Será que ele nos esqueceu? Você foi alcançado pela graça do Senhor. Você foi salvo pela misericórdia de Deus. Deus te ama com um amor profundo. Só isso já é suficiente para você ser alvo do inimigo das nossas almas. Você tem aquilo que Satanás perdeu, quando era um anjo de luz, quando era um querubim, em que estava na presença do Senhor. Quando achou iniquidade no seu coração, Deus o expulsou, o condenou, ele perdeu toda a sua majestade, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E nós, seres humanos, estamos marcados na história para sermos glorificados com Jesus. Ele não suporta ouvir isso, ele não suporta entender que você é maior do que ele. Amém? Você é maior do que ele. A palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá porque ele perdeu, fugirá porque não é mais dele, fugirá porque você é maior do que ele. Nós precisamos entender que um acidente, que uma enfermidade, que um problema na área social, que um abandono, uma traição, uma perda, tudo que nós passamos como filhos de Deus, não é porque Deus te reprovou, não é porque Deus não te ama, não é porque você está à margem, não é porque você é um aborto, não é porque você está jogado na vida como uma folha que sai ao vento. Deus te ama, e Ele tem um projeto na sua vida.
Ele quer que você vença o seu inimigo. Ele quer que você vença as limitações. Ele quer que você vença as batalhas da vida. Ele quer que você vença as propostas do diabo. Nós temos o livro de Jó como um grande exemplo. Um exemplo do que Satanás é capaz de fazer, mas do que Deus é capaz de fazer por nós. Nós temos o exemplo de um homem que sofreu muito, até sem saber por que estava sofrendo, mas Deus sabia o que estava acontecendo, e ao final Deus não é injusto, Deus o abençoou multiplicando tudo que ele tinha, inclusive as suas propriedades, porque Deus não quer o mal para você. Ele fala para Jeremias: eu sei o plano que eu tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para fazer você chegar no lugar que você mesmo sonhou. Deus, eu quero ser uma bênção na tua casa. Deus, eu quero ser uma bênção para os meus vizinhos. Deus, eu quero ser uma bênção para a minha família. Deus vai te levar a ser uma bênção, mas para isso, você precisa vencer suas limitações. Para isso, você precisa vencer os problemas que são propostos a você. Você precisa vencer, você precisa se superar. Quantos problemas o ladrão que está ao nosso derredor provoca-nos, agindo na nossa vida pessoal, agindo nas nossas coisas, agindo nos nossos sentimentos, agindo na nossa estrutura, para que nós saiamos da posição que Deus nos colocou. Uma mágoa, uma humilhação, um abuso, tantas coisas que podem acontecer, uma injustiça, uma perseguição, uma calúnia, uma falsidade, uma traição. Quanta coisa você pode passar, sofrer, e Deus permite, para que você vença. Ouça de uma vez por todas, entenda, Deus não está em seu encalço, querendo que você caia. Deus não está querendo te disciplinar, Deus não está querendo te culpar de alguma coisa, Deus está querendo que você cresça, que você se desenvolva, que você crie raízes, que você crie resistências. Precisamos entender e trabalhar em nosso coração, fortalecer o nosso coração. Satanás tenta usurpar de nós, e mais do que essas circunstâncias que nos envolvem, ele também tenta de outras formas. Ele faz com que você perca a sua simplicidade. Irmãos, quantos de nós têm perdido a nossa simplicidade? Quantos de nós têm adotado o sistema materialista do mundo? Quantos de nós temos nos tornado consumistas, sem necessidades? Há um pensamento dos sociólogos que diz que nós estamos vivendo uma guerra do ter e do ser. Essa guerra tem sido uma guerra invisível e que tem derrotado muitas pessoas. Hoje, uma das coisas que são mais avolumadas na sociedade é a dívida. E a grande parte da dívida que as pessoas têm é porque comprou algo que não precisava e pagou com dinheiro que não tinha. Não precisava e não tinha, mas se endividou. Para quê? Por quê? Porque é um apelo social. É algo que está sendo foi implantado no meio da sociedade. Você ter. O importante é você ter. E a sociedade te julga por aquilo que você tem, e não por aquilo que você é. É uma guerra, é uma luta travada, que infelizmente, até a igreja do Senhor, entra e é derrotado. Quantos de nós estamos atrelados
a credores sem necessidade. Quantos de nós têm enfrentado a dificuldade da dívida? Eu fui vítima disso. No afã de conquistar, no afã de ajeitar, de organizar a minha família, principalmente depois que eu voltei, no período que nós estivemos fora, no afã de ajustar as coisas, acabei usando cartão especial, cheque especial, cartão de crédito, e acabei entrando numa dívida. E como tem sido difícil, como nós temos sofrido isso. E depois, infelizmente, a gente percebe que foi desnecessário aquilo. É uma guerra que nós entramos e às vezes perdemos. Mas o que Deus quer? O meu sofrimento? O que Deus tem com propósito? Porque quem manda na minha vida não é o diabo, é Deus. Eu sou dele, sou seu filho. Por que Ele permite isso? Porque Ele sabe que as preocupações dessa vida não fazem sentido com a vida que Ele me propõe. Ele sabe que as minhas preocupações com aquilo que eu posso ter, com aquilo que eu posso conquistar, com negócios, dinheiros, seja lá o que for, bens, não vai fazer diferença no que Ele propõe para mim. Precisamos identificar qual é o nosso inimigo e que de forma ele tem agido, como ele tem entrado em nossa vida, como ele tem feito sobre nós escravos, como ele tem produzido escravidão na nossa vida. E nós continuamos servindo ao Senhor, continuamos glorificando a Deus. Nós precisamos identificar as maneiras que o diabo tem utilizado para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa alegria. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, eu separei uma parte de uma declaração de Salomão, que é muito interessante, e que fala muito fortemente nos dias de hoje, principalmente na nossa sociedade que tem tido esse grande apelo do ter, em contrapartida do ser, contrário ao ser. Salomão faz uma declaração de um homem que não tinha limites para as suas realizações, um homem que declarou que estava acima das dificuldades do ter. No capítulo 2, os versículos de 1, 4, 9 a 11, eu quero ler para vocês o que Salomão declara, do que ele abre o seu coração falando a respeito do ter. Ele diz assim, a partir do versículo 2, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, realizei grandes coisas, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém, antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. No versículo 10, consegui tudo o que desejei, consegui tudo o que desejei. Ouçam de novo, irmãos, alguém com experiência falando sobre a relação do ter e do ser. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer, eu me sentia feliz e essa era a minha recompensa. Versículo 11, quando pensei em tudo que havia feito e no trabalho para consegui-las, compreendi que tudo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Satanás tem nos enganado, irmãos.
através da sociedade, dos apelos sociais, em que se você se dedicar, se você mergulhar em um objetivo, você conquista, você alcança, você consegue o que deseja. Me faz lembrar no livro de Gênesis, onde os povos se reuniram para fazer uma torre, para fazer um grande prédio. A intenção era chegar ao céu, e Deus interviu nesse objetivo, e a fala de Deus foi: vamos dispersar esse povo, porque eles conseguirão o intento dos seus corações. Tudo que você quiser, que você desejar, e se dedicar a isso, você conquista. Deus te fez assim. Porém, nós não entendemos, e não conseguimos discernir, que espiritualmente nós também, se intentarmos em nosso coração, e nos dedicarmos, nós também conseguiremos. Você consegue ser fiel a Deus, você consegue não pecar, você consegue conquistar no mundo espiritual, você consegue chegar na intimidade de Deus, porque a porta está aberta, Ele nos deu isso. Mas o que acontece? Satanás nos engana, e mostra para nós, segundo os apelos, que se você tiver uma casa de 3 andares, com o mais alto luxo, e tiver condições de ir aonde quiser, e fazer o que quiser, você será feliz. Eu citei a casa, mas tantas outras coisas podem ser citadas. Uma grande posição social, uma conquista profissional, e tantas outras coisas. Engana-nos dizendo que se conquistarmos o que nós imaginamos, seremos felizes, teremos respostas. Mas Deus te diz, a maior resposta que você pode conquistar é a comunhão com o teu Criador. Tudo isso você pode conquistar, basta saber onde está a sua motivação, onde você quer chegar, onde queremos chegar. Convertamos o nosso coração a Deus. Deus faz um apelo a mim e a você. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me as tuas intenções, dá-me os teus sonhos, põe os teus planos a mim, que eu realizarei, eu te darei aquilo que você pedir, em adoração a Ele. Precisamos identificar que muitas das coisas que nós vivemos são em relação à motivação do nosso coração, aonde nós queremos chegar. E eu asseguro a você, irmão, que por mais que você conquiste, por mais que você chegue aonde você quer, se a tua motivação não é a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai se desenvolver uma ansiedade incontrolável no seu coração, porque o ser humano, ele não tem limites para aquilo que ele quer. Eu vou repetir que, de certa ocasião, eu vi uma reportagem, uma declaração do Eike Batista, um que já foi considerado o homem mais rico do Brasil. A repórter perguntou a ele: aonde o senhor quer chegar? Ele disse: eu quero ser o mais rico do mundo, eu quero chegar no topo do mundo. Mas Satanás engana, irmãos. Se a motivação for diferente da glória de Deus, o homem entra em derrocada. O homem pode até conquistar financeiramente, mas tudo isso é como correr atrás de vento. Salomão, quando ouviu Deus, a primeira vez que Deus falou com ele foi fazendo uma pergunta: Salomão, pede-me, e o que você me pedir, eu te darei. E Salomão fez um pedido ao Senhor. Ele disse: eu preciso de sabedoria, Deus.
Eu quero ter sabedoria para conduzir o teu povo, esse grande povo que o Senhor me colocou como rei. E eu me interesso pela resposta que Deus dá àquele homem. Ele disse: pediste bem, Salomão, vou te dar sabedoria assim como você me pediu, mas mais do que isso, vou te dar riquezas, vou te dar bens, vou te dar muita coisa que você não me pediu. E Deus disse: nunca houve um homem e nunca haverá um homem que terá o que você vai ter, porque eu vou te dar. Depois a gente vê um Salomão, ao final da sua vida, dizendo: tudo isso é como correr atrás do vento. Ter é como correr atrás do vento. Deus vem essa noite para te dizer: converta o coração ao Senhor. Essa pandemia, essa manifestação viral que alcançou o mundo, veio te dar uma mensagem. A vida é curta, a vida é muito curta, e você não tem controle sobre ela. Você não tem nenhum controle sobre ela. O conselho da palavra de Deus é: não diga que vai amanhã aqui, que vai amanhã ali. Diga: se Deus quiser, eu vou aqui, eu vou ali. Porque o futuro não nos pertence, não temos domínio sobre ele. Converta o teu coração ao Senhor. Ele conhece o amanhã, e o plano que Ele tem sobre você é de paz. Não perca o seu sono pela ansiedade, não perca o seu sono com decepções da vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Que Deus abençoe o teu coração, que esta palavra esteja gravada na sua vida, para que você, de fato, viva uma vida alegre e feliz na presença do Senhor. Só há uma felicidade que suporta, que se sustenta, é a felicidade no coração de Deus, é no Pai da felicidade, é no Pai das luzes, é no Pai da vida. Derrame o seu coração e a sua vida no Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar por mim, para que nós de fato identifiquemos as nossas lutas, identifiquemos as razões dela, e possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, e tornarmos na estatura de Cristo, varão de caráter perfeito. Que Deus te abençoe. Pai, eu coloco diante do Senhor este momento, esta palavra, este texto, em que o Senhor vem nos desafiar a regozijar no Senhor, em que o Senhor vem nos desafiar a ter a alegria do Senhor, em que o Senhor vem nos desafiar também a identificarmos as razões dos problemas que nós enfrentamos, e podermos entender que precisamos descansar no Senhor, precisamos entregar a nossa vida a Ti, precisamos entregar o nosso dia a dia ao Senhor, as nossas expectativas ao Senhor, os nossos sentimentos ao Senhor. Pai, toma o nosso coração nas Tuas mãos, ministra sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre cada um que aqui está no templo, sobre cada um que está na transmissão, nos acompanhando. Ministra a Tua palavra, ministra, Senhor, uma porção da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, na nossa vida, para que nós entendamos e compreendamos a importância de viver em comunhão contigo. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias da tua casa, abençoa a tua igreja neste local, nos ajude a enfrentar cada situação, nos ajude a enfrentar cada perda, cada dificuldade, em alegria no coração, no Senhor, descansando sempre no Senhor. Nós te agradecemos por esse momento e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.